Olá, galera dos quintos anos da Escola Urupês, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa. Na unidade 1, pega lá seu livro e volta aqui comigo. Então, nessa unidade, fala sobre poemas. Eu tenho certeza que vocês já viram poemas nos anos anteriores, né? E aí, para a gente ilustrar, então, o uso das palavras, tanto no sentido literal como no sentido figurado, a gente vai estar vendo um poema muito bacana. Mas, na abertura dessa unidade, a gente ainda pode explorar a cena. Abre lá o seu livro na página 16, ou na página 14 e 15. Nós vamos ter essas imagens aqui que vocês vão poder acompanhar. Ó. Temos um menino que está escrevendo, né? E, ao mesmo tempo, eles estão jogando. Na outra página, você consegue ver que eles estão jogando, né? E aí, aqui temos umas palavras, ó. Sonho, fantasia, que está escrito ali em cima, mar e ar. E se vocês observaram, né, cada participante pega os seus cartões e nos cartões tem palavras e eles têm que formar, então, uma frase. Eles estão brincando. Com certeza é uma aula de português e ali atrás, tá vendo aqui a professora? As produções deles estão sendo penduradas aqui, ó, num varal. Então, é um dia típico de aula, né? E a professora deve ter dado uma brincadeira, um jogo de entregando palavras e eles têm que, então, inventar poemas com essas palavras. Vocês já brincaram disso? É bom para a criatividade, né? Daí força a gente a criar de acordo com a palavra que vier. Então, olha lá. Observe a cena e responda. O que você acha que as crianças estão fazendo? Como eu já disse, né? Eles estão brincando. Você já tentou brincar com palavras? Como que foi? Quem aí gosta de escrever? Você já leu algum texto que brinca com palavras? Você já leu? Vamos ver como isso acontece, como isso pode acontecer. Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema Voo. Então aqui, na página 16, a gente vai ter um poema muito bacana, que ele é bem diferenciado, porque ele não é um poema típico, né? Aqueles só com as estrofes. Então, a ilustração do poema já tem a letrinha V aqui, que é da letra, que é uma letra que a gente já imagina que quando a gente era pequenininho, que você fazia aqueles desenhos, assim, você não fazia aquele desenho tipo um Vzinho e as pessoas viam um passarinho? Eu fazia, aquele céu azul, as nuvens, o solzinho, e fazia um monte de Vzinho, assim, para indicar que eram passarinhos, tá? Então, para mim, me remete à infância, né? Quando eu fazia esses desenhos da casinha, da árvore, e colocava a gente brincando ali no quintal. Vamos lá para o poema. Voo, voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Vamos para a próxima estrofe. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem pelo quintal. Antes que a Dona Aranha se envolva em sua teia, se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Então, esse poema dessa escritora aqui, né? A autora é Nie Ribeiro, Roda de Letrinhas, né? E as ilustrações foram da Elma. Então, aqui a gente tem que ela era uma mineira, né? Nasceu em 1950, se formou lá em jornalismo, né? E foi escrever, então, para revistas de educação. Bom, esse poema, muito bacana, né? Você consegue ver que a estrutura dele é um pouquinho diferente, assim, a gente tem versos e estrofes, mas nós temos estrofes que brincam, né? Você já se deu conta do que são esses... o que significam esses desenhos aqui, né? As vírgulas, os os aqui, as bolinhas. Você já se deu conta, né? Se você ouviu a leitura, você deu conta de entender o que são os desenhos. Então, agora a gente vai fazer uma interpretação desse texto, tá? Se precisar, você pausa o vídeo, escreve e continua me assistindo para continuar fazendo junto comigo, tá bom? Então, interpretação do texto, compreensão do texto, declamação e jogral. Essa parte aqui, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura em voz baixa,
né? Ler só para você primeiro, e daí depois eu quero uma declamação. Você vai fazer uma leitura em voz alta. Mas aí você vai pedir para alguém da sua casa, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu irmão, para ouvir você fazendo essa declamação. Isso aqui é um treino de leitura, né? Então, primeiro lê em voz baixa e daí depois você lê em voz alta. Se a gente estivesse em sala, dava até para fazer um jogral, que é o que está explicando aqui, ó. Né? Declamar é recitar um poema em voz alta. Jogral é a declaração de um poema em coro, alternando partes individuais e partes coletivas, em que se combinam várias vozes. Mas, como a gente está em casa, né? Fica um pouco complicado. 1. Agora que você já leu o poema, responda. Quantas estrofes ele tem? Vê lá, verso seria uma linha, estrofe seriam conjuntos de linhas. Então dá uma olhadinha lá e você vai responder, vai contar e responder quantas estrofes tem. Ele é bem longo, né? Tem bastante estrofes. Releia as 2 primeiras estrofes. Então aqui, ó, é uma estrofe porque pulou uma linha, correto? E aqui outra estrofe. Então, veja lá. Você consegue ver o significado desses passarinhos? Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. E aí a gente tem os desenhos, né, do passarinho. Você consegue ver a letrinha V aqui no passarinho? E agora a gente vai assinalar. Podemos dizer que as estrofes contam o que o passarinho está fazendo, fazem um pedido ao passarinho ou dão uma ordem ao passarinho? O que você acha que está acontecendo ali? Porque no poema inteiro está falando que o passarinho tem que chegar no ninho dele, não porque ele está com sono, mas porque vai escurecer, né? Então, não é normal a gente ver passarinhos voando à noite. Eles sempre voam até o pôr do sol. Daí, depois do pôr do sol, cada passarinho fica no seu ninho. Então, veja lá. Aí você vai marcar X em um dos quadrinhos. 3. Opa, tem que descer um pouquinho. A repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa ser muito rápido para escapar dos perigos da noite, se expressar porque o tempo passa muito depressa, chegar ao ninho para dormir antes da noite chegar? Bom, ali você vai ver onde que esse antes que pode dar a ideia do que o passarinho precisa fazer, né? Aí você vai assinalar, então, o porquê que ele precisa ir para o ninho. E aí copie um verso do poema que explica a escolha que você fez. Bom, então, antes que, quem que vai chegar? Coloca lá, escreve para mim. E por que ele sabe que ele tem que ir para o ninho dele, né? Aí você vai copiar. Nós temos 3 frases lá no texto que indicam o porquê que o passarinho tem que ir para o ninho dele, tá? Mas você só precisa copiar uma. Linguagem e construção do texto. Vamos lá. Atividade oral e escrita. Observe os sinais após a última linha da estrofe. Bom, então nesse caso aqui, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. O que significa esses acentos aqui, que daí virou um desenho, né? Aqui virou um ícone. Então, ela faz referência a essa palavra aqui, correto? Esse recurso visual está relacionado a que palavra dessa estrofe? Qual ideia ele expressa? Então, você vai colocar. Resposta completa. Esse recurso visual está relacionado à palavra tal. E aí, vai me dizer o que, né, qual é a ideia que passa. Que ideia que está passando ali? Tenho certeza que você já se deu conta. Então, escreve lá para mim, tá bom? Próxima estrofe. Vamos lá. Observe os recursos apontados nessas outras estrofes. Então, nesta estrofe aqui, ó, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. O que significa esse dígito aqui? O que significa, né? E ali, antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem pelo quintal. O que parece isso aqui, tudo em filinha, assim, pequenininho? Então, vamos lá. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, se transforme em lua cheia. Então, aqui a gente também tem o desenho que parece essa palavra. Indique o que os recursos visuais estão expressando em cada estrofe. Então, o que significa esse, o que significa esse, o que significa esse. Só colocar uma palavrinha para cada um. Bem fácil mesmo, né?
Aí agora a gente vai para o exercício 2. Lá no exercício 2, além disso, há um recurso na escrita que foi empregado para representar visualmente o passarinho. Qual é ele? Então, diga lá para mim, né? Qual que é o recurso que foi usado para representar esse passarinho? Já até falei para vocês, hein? Tinha até esquecido que não era para falar, já falei. Releia estes versos e observe os trechos em destaque. Antes que o sol se esconda. Termo em destaque, o sol se esconda. Antes que o mar se assanhe. Marque um X nas frases que melhor expressam as ideias destacadas. Então, dão característica de ser vivo para o sol e para o mar. Indicam que o sol e o mar nada têm a ver com as pessoas. Sugerem que o sol e o mar são como seres humanos. Então, aqui você vai marcar mais de um X. Ah, e ainda tem ali. Indicam que o sol e o mar dependem da vontade das pessoas. Então, duas frases aqui fazem sentido. Aí você pode marcar X. As outras duas que não fazem, pula. Vamos para a atividade número 4. Releia a estrofe. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Há nessa estrofe um termo que é comparado a um ser vivo. Qual é ele? Né? Então, nós temos ali, a autora, ela fala como se fosse um ser vivo, mas não é. Quem que vai chegar ali? Escreve ali para mim. 5. Releia a última estrofe, depois complete a frase. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. O passarinho deve voltar ao ninho e dormir para... Então, você vai completar ali, tá? Para que ele deve ir para o ninho? Para... Só completar. Letra B. Nesses versos, há sons que se repetem nas palavras, principalmente o fonema S, desculpa. Que efeito essa repetição traz para o poema? Explique. Ó, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Né? E essa aqui. E começa com essas as duas frases. Então, veja lá qual que é o efeito que isso produz. Que termina com o mesmo som, a gente fala que rima. Mas nesse caso aqui, também a gente tem uma leitura atônita, né? Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos, cor de aurora. Sonha sonhos de luar. Quando a gente começa a ficar repetitivo, quer dizer que a gente está com sono. É isso que a autora quer propor para vocês, tá bom? E 6. Foi dado o título, Voo, ao poema. Qual pode ter sido o motivo? Explique. Isso aqui é uma resposta pessoal, né? Aí você vai escrever o porquê que você acha que o nome é voo. Eu entendo que o nome voo é porque está falando que o passarinho tem que voar. 7. Descreva, com base na leitura do poema, como você imagina a chegada da noite. Bom, a chegada da noite aí também é pessoal, mas a gente coloca sempre a chegada da noite com a ida embora do sol, né? Só chega à noite se não tem sol, correto? E o 8. Leia em voz alta o verso que melhor expressa o que você descreveu. Aí você vai lá e vai copiar qual que é o verso que embasa, então, o que você escreveu na anterior. Então, para mim, no caso, seria que o sol lá está indo embora, tem que voltar lá certinho no poema, tá? Bom, nós, as professoras do 5º ano, já tínhamos falado em reunião com os pais de vocês, nós vamos dividir o vídeo, correto? Então, cada uma vai ficar com uma parte. E vocês vão ter aula com as 3 professoras. Um super beijo, até mais!